Quando que se deve procurar um profissional de neuropsicólogo? A neuropsicologia, pessoal, ela é uma... Vou explicar bem rapidinho antes para vocês já devem ter pesquisado, mas a neuropsicologia, ela é uma especialização da psicologia, né? Quando buscar um neuropsicólogo, eu digo assim que quando tem uma suspeita de algum transtorno, ele pode ser tanto neurológico, quanto ele pode ser psiquiátrico também. Eu tenho muitas demandas, por exemplo, de suspeita de crianças, né, com autismo, TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Os neurologistas e geriatras sempre me pedem também um relatório, a avaliação para verificar se tem uma suspeita, né, quando eles têm uma suspeita de Alzheimer, e também para casos de deficiência intelectual. Seria assim quando o paciente tem muita dificuldade cognitiva. Então, ele vai avaliar, então, várias áreas, atenção, memória, função executiva. Então, assim, não tem um caso específico, mas normalmente é quando há uma suspeita de algum transtorno. A próxima pergunta. Como que é feita a sua avaliação? A avaliação da neuropsicologia. Então, o nome da avaliação é avaliação neuropsicológica. Ela é uma avaliação bem complexa, tá, pessoal? Ela é uma avaliação bem minuciosa. Normalmente, assim, quase todos os psicólogos fazem avaliação psicológica, né? Mas a avaliação neuropsicológica, ela, assim, digamos que é melhor que ela seja feita por um neuropsicólogo, justamente por ela ser tão complexa, né? Ela demora aí de, no mínimo, 8 sessões, no máximo 12, e é feito primeiramente, no primeiro processo, uma anamnese, que é uma entrevista com a família, com o pai, com a mãe, e o interessante do neuropsicólogo é que nós não acreditamos só no relatório, por exemplo, que vem da escola. Normalmente nós vamos até a escola, observar a criança, nós aplicamos uma bateria de testes específicas para cada caso. Então eu vou usar o exemplo do TDAH, que talvez seja mais fácil, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu vou selecionar testes que vão me dar um mapeamento dessas áreas da criança que eu, no caso, tendo uma suspeita, vou querer investigar. Então, testes de atenção, testes de função executiva, de quociente intelectual. Aí eu vou aplicar nessa criança e também vou estar aplicando testes que vão avaliar as questões emocionais também. Então, teste de personalidade infantil. Então, tem uma bateria de testes que é feita. Depois eu vou corrigir todos esses testes. Inclusive, olha, hoje é um dia que eu estou corrigindo testes aqui. Passei o dia inteiro praticamente, olha. Eu estou corrigindo o VASE, só que esse é adulto, tá? E depois da correção, eu monto um relatório, e o relatório ele é bem extenso. Ele tem, esse de hoje que eu estou fazendo tem 14 páginas. Então, para vocês verem que, assim, que é uma avaliação bem minuciosa mesmo, bem completa. Depois eu tenho o processo de devolutiva com a família. Então, tem várias etapas, né? Então, a anamnese, a avaliação com os testes, né? A visita escolar ou uma reunião com a equipe que está acompanhando o paciente, o processo de corrigir os testes e montar o relatório, e, por último, a devolutiva para a família e a entrega do relatório. Como está o cenário da neuropsicologia no Brasil? Então, eu vou falar assim mais aqui da minha região, porque do Brasil todo eu não vou saber especificamente para vocês, mas assim, a neuropsicologia ela está crescendo, tá, pessoal? Tem muitas instituições que estão assim sendo aptas para dar esse curso, né? Então hoje nós temos várias instituições capacitadas e a neuropsicologia eu vejo que ela está cada dia mais crescendo. E isso eu fico muito feliz porque antigamente tinham alguns transtornos psicológicos que eles não eram avaliados com tanta exatidão como ele é hoje. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, mas quantos transtornos está aparecendo, né? Quantos transtornos estão surgindo? Na verdade, na minha opinião, é porque a avaliação agora está sendo feita com mais qualidade.
Então, ela está crescendo. Aqui na nossa região é um polo bem forte de neuropsicologia, né? Aqui eu falo no Paraná, essa região nossa aqui. E eu fico feliz por esse crescimento, pelas pessoas buscarem mais. Hoje em dia também os médicos, eles estão dando valor ao nosso trabalho, né? Então eu já consigo trabalhar em parceria com vários médicos, né? Como eu disse para vocês, psiquiatras, neurologistas, neuropediatras. Então acaba sendo bem bacana essa confiança que eles estão tendo em nós, porque antigamente a família, na verdade a família ela faz o contrário, tá, gente? Ela primeiro busca o médico para depois buscar o neuropsicólogo. E daí, quando chega lá, o médico manda de volta para nós. Fala, olha, eu não vou fechar o diagnóstico enquanto não estiver uma avaliação. Então, é nesse caso que eu digo para vocês que eu fico feliz, porque primeiro está passando por nós agora, para depois o médico fechar o diagnóstico. Não sei se vocês sabem disso, mas o neuropsicólogo, na verdade, o psicólogo não pode dar diagnóstico, né? É somente o médico. Então, nós sempre colocamos suspeita diagnóstica no relatório, ou hipótese diagnóstica, através dos testes que nós aplicamos. Uhum. Em Cascavel tem bastante, deixa eu perguntar, tem bastante pessoas que atuam nessa área, assim, bastante profissionais? Eu acho que não tem muito, mas para o tamanho da nossa cidade está sendo, assim, uma quantidade bacana até. Na minha turma, que foi a segunda aqui em Cascavel, nós temos 3. E perante a pandemia agora, como que tá em relação a pacientes? Deu alguma mudada? Aumentou? Diminuiu? Olha, para é que assim, eu trabalho com outras, digamos, outras funções também, né? Então, eu atendo, né, psicoterapia, eu sou da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Então, eu atendo, quando eu não estou avaliando, quando eu não estou atendendo na neuro, eu atendo normal, né? Então, eu faço atendimento online, mas, gente, eu atendo normal na clínica, a diferença é que nós estamos usando máscara, assim. Os atendimentos caíram um pouquinho. É que o meu público ele é mais jovem, né? Então, para o público jovem, para quem atende o público jovem, não deu tanta diferença, porque eu continuo na clínica igual. Mas sim, deu uma caída. Aí vamos dizer que se eu tinha antes 10 pacientes, hoje eu tenho uns 7, 8. Deu uma caidinha sim. E qual a importância dessa área para a sociedade no geral? Eu vejo que é muito importante, porque, igual eu falei para vocês, antigamente os diagnósticos eles eram feitos de uma maneira muito equivocada, não se tinha uma preparação, né? Psicólogos, vocês vão perceber quando vocês se formarem, vocês não vão ter muita noção de cognição, de testagem, vocês vão ter que buscar fora, vocês vão ter que se especializar, né? Então, é o que nós vemos hoje. Os psicólogos, eles saem com a base, assim, inicial, e depois tem que investir. Então, quando tem a neuropsicologia, na minha opinião, os diagnósticos são feitos de uma forma melhor, mais correta, né? mais qualificada, digamos. Então, na minha opinião, a importância seria essa. Os diagnósticos estão sendo feitos de uma maneira mais qualificada, e esse olhar para as questões cognitivas está sendo levado mais em consideração, que antes era visto muito como como não era visto como um transtorno, algo nesse sentido, e agora está sendo feito o diagnóstico correto para que a criança ou a pessoa receba a intervenção adequada também, porque nesse relatório, no final ali, nós colocamos as indicações e as intervenções necessárias para cada caso, né? E é um processo que nós chamamos de reabilitação neuropsicológica. Sozinha, o que te incentivou a se especializar nessa área? Assim? Quando você estava na faculdade, você teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Ou foi... Sim. No meu primeiro ano, não sei se vocês já têm. Se vocês não tiverem agora, vocês vão ter no segundo. Tem uma disciplina que é a neuro... Gente, faz tanto tempo, neuroanatomofisiologia, se eu não me engano. Quando começou, eu tinha muita dificuldade nessa matéria, só que eu falei, cara, eu não acredito que é uma coisa que eu gosto tanto,
eu estou indo tão mal, porque daí eles ensinavam o cérebro, né, tudo certinho, parte frontal, parte parietal, não sei se vocês já estão tendo. Eu tinha muita dificuldade, só que era um assunto que eu gostava. Daí eu, assim, falei, não, agora eu vou estudar. Quero ir bem nessas matérias, e eu estudei muito, assim, muito, muito, muito. Eu admirava muito meu professor também. Então eu fui pegando gosto por isso, né? E eu sempre fui dessa área da educação. Então quando eu era adolescente, eu fiz magistério, né? Que é o normal superior, para dar aula assim para criança, adolescente. Então eu sempre gostei dessa área da educação. E quando eu me formei, eu pensava assim, poxa, eu queria tanto saber mais sobre o cérebro, né? Então, no meu último ano, eu estava no 10º período, eu já comecei a especialização em neuropsicologia. Então, foi esse gosto pela área e também por eu querer saber mais, porque a gente sai muito cru, gente. A gente sai muito cru da faculdade, a gente não aprende muito sobre essas questões do cérebro, não. Se vocês quiserem conhecer, vão ter que se especializar e correr atrás mesmo, porque é pouquíssimo tempo que a gente tem na faculdade para aprender, né? Todas essas questões, eles não aprofundam muito, não. A partir de... A partir de qual faixa etária? Ah, tá. Isso. Então, assim, na neuropsicologia, eu sempre digo que tem um marco, gente, no neurodesenvolvimento da criança. Então, a partir ali de 2 anos, as crianças já devem estar falando, tá? E caminhando. Então, às vezes as pessoas falam, não, cada criança tem o seu tempo. Isso não existe. O marco do desenvolvimento normal é 2 anos, as crianças já têm que estar falando e caminhando. Até a minha, vocês estão ouvindo que está gritando aqui, ó. Ana, faz silêncio, amor. As professoras, Luzia, perdão. Mas, Dá para ouvir, né? Elas têm que estar falando com um desenvolvimento muito grande ou poucas palavras? Olha, aquelas palavras normais, por exemplo, nomear um cachorro, é o uau-uau, ver uma bicicleta na rua, sabe? Ela tem que saber expressar o que é aquilo, pelo menos, né? Não precisa estar falando uma frase completa. Se bem que hoje as crianças, elas têm muita facilidade com isso, né? Mas uma criança que a gente, digamos que não é, que é típica, né? Que tem algum transtorno, ela com 2 aninhos não vai estar nem nomeando. Por exemplo, ver um cachorro, não vai falar, é o uau-uau. Ou ver um gato e falar que é o miau, entende? Então, pelo menos né, essa parte a criança já tem que estar fazendo. Então, a partir de 2 anos, o neuropsicólogo já tem testes específicos para fazer essa avaliação da criança. Então, assim, dos 2 anos até, sei lá, 89 anos, 90 anos, dá para ser o nosso público. Os pais têm facilidade em identificar que a criança precisa assim, de um tratamento com uma neuropsicóloga, por exemplo? Se é fácil identificar? Jamais. Os pais, eles têm muita dificuldade, assim, às vezes eu já recebi crianças com 4, 5 anos na clínica que não falava, e os pais, mas é normal, porque eu quando era criança eu também falei com 4 anos. Então, eu já ligo o alerta. Pai, então você também tinha uma dificuldade e você não sabia. Então, não existe isso, tá? A criança tem que estar falando, gente, com 2 anos. E já caminhando também. Ou iniciando, pelo menos, esse processo motor, tá? Show. Os pais têm muitas dificuldades. Muitas, muitas. Eles não têm noção, não. E, às vezes, eles fazem o acompanhamento com o pediatra e, às vezes, até o próprio pediatra não tem esse olhar. Então, é um momento, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Perceber o que está sendo dificuldade não custa. A gente é melhor pecar pelo excesso, né? Do que deixar de levar a criança para uma avaliação, né? Ou procurar um neuropediatra mesmo. É muito importante. Certo. Viu, Luzia, como você imagina o futuro dessa área? Eu só vejo coisa boa aí. Nós estamos crescendo, né? Igual eu falei, está evoluindo muito. Eu espero que a cada dia mais nós possamos estar contribuindo cientificamente com todas essas descobertas, né? Hoje em dia existem testes novos sendo estudados, né? Sendo reavaliados, para nós dar uma base muito, muito boa, né? Para o nosso desenvolvimento da área acadêmica, para a pesquisa e tudo que envolve, porque igual
Eu não falei no início para vocês, mas a neuropsicologia, ela tem 3 facetas, né? A primeira é a pesquisa, a segunda é a avaliação e a terceira é a reabilitação. No meu caso, eu trabalho um pouquinho mais com pesquisa, porque cada caso tem que ser estudado de maneira individual, e avaliação. A reabilitação eu estou iniciando, porque tem que ter outra especialização em reabilitação também. O foco é mais em avaliação mesmo. Entendi. E qual é a maior dificuldade que você já enfrentou ou enfrenta na carreira profissional como neuropsicóloga? Eu sempre digo assim que o neuropsicólogo tem bastante dificuldade, principalmente assim na questão dos valores, né, gente, que a gente acaba investindo. Não sei se vocês já sabem, mas vamos pegar aí o teste mais barato que tem. Vou pegar o que eu mais uso, que eu penso assim que, sei lá, que sem ele não dá para fazer uma avaliação. Vamos pegar o VISC. O VISC, ele é um teste, né, a escala Wechsler, e ele vai estar avaliando a inteligência de crianças, tá? Ele custa aí na faixa de uns R$ 2.800 a R$ 3.000. Então, para vocês verem que todos os testes, eles são muito caros. Então, para você investir, para começar a fazer a avaliação, em torno de uns R$ 8.000, R$ 9.000 para você ter todos os testes aí para você poder fazer uma avaliação. Os testes, eles são passados por uma avaliação, e quando eles percebem que ele está perdendo essa validade, ele cai. Aí podem estar reformulando a tabela, pode estar fazendo novas pesquisas. Então, às vezes, o investimento que a gente faz, a gente perde também. Tem que cobrar um valor de acordo com essas demandas. E, às vezes, né, igual eu falei para vocês, final de semana eu estou aqui corrigindo, montando o laudo para entregar amanhã. Então, amanhã eu tenho a entrega de um laudo, e hoje eu tenho que terminar isso aqui para entregar. Então, às vezes eu passo um domingo inteiro, um sábado inteiro. Então, não é muito fácil ser neuropsicólogo, não. Tem que gostar do que está fazendo e tem que ter conhecimento também. Tem que estudar bastante para não ter diagnósticos equivocados e acabar prejudicando o paciente. E qual que é a principal função do psicólogo? A principal função do neuropsicólogo, na minha opinião, né, gente, seria avaliar, tá? Avaliar, encontrar as facilidades e as maiores dificuldades desse paciente. Porque, assim, a avaliação, no caso, ela não serve só para a gente saber, onde que essa criança tem dificuldade. Pelo contrário, eu sabendo a dificuldade que ela tem, eu também vou saber das facilidades dela, vou nivelar, assim, digamos, eu vou saber em que momento que ela parou para poder desenvolver outras habilidades. Tá? Então, o nosso trabalho não é só ver, tem prejuízo em tal função, tem uma dificuldade, uma deficiência, não. É também ver quais são as facilidades desse paciente, o desempenho dela, para poder desenvolver outras áreas também. A Nicole manda no chat. Sobre o reconhecimento. É uma área nova, né, gente? A neuropsicologia, ela é muito nova, então as pessoas ainda não conhecem muito bem. Às vezes, quando eu falo, eu sou neuropsicóloga, mas o que é isso? Eles confundem muito, né? Neuropsicólogo com neuropsicopedagogo. Então, acaba tendo aí várias confusões. Qual preparo o profissional dessa área tem que ter para construir um bom raciocínio clínico? Se especializar, né? Buscar aí a especialização em neuropsicologia clínica e estudar bastante, né? Fazer os cursos novos. A cada teste tem um curso específico para cada teste que a gente aplica. Participar de workshops, palestras e cursos, eu acho que é bem importante. Mas, assim, fazendo a especialização, né, faz a faculdade, depois faz a especialização, você já tem um bom olhar sobre os testes, mas aí, conforme cada demanda, é um estudo diferente. Igual essa semana eu peguei um caso bem difícil, que é um menino com altas habilidades. A minha sorte é que eu já tinha feito um curso em Toledo, inclusive pelo pessoal da Saber Incluir, onde falava sobre altas habilidades, então eu consegui ter esse olhar para esse caso, sabe? Mas, de repente, alguém que só tem a especialização vai ter dificuldade com um caso desse. Então, daí tem que fazer supervisão também,
não sei se vocês sabem, né? Temos que fazer supervisão, levar o caso para análise e discussão. Então, é bem importante. Então, vamos para a última pergunta, né? Fique à vontade. Se é feito o trabalho multidisciplinar, seria isso? Uhum. Sim, é necessário, gente. Então, assim, aquele neuropsicólogo que trabalha sozinho, vocês podem ter certeza que ele não é um bom profissional, porque nós temos que ter o olhar das outras áreas. Normalmente a criança, quando vem para nós, ou o paciente, ele já passou por outros profissionais. E esses outros profissionais vão estar nos auxiliando. Então, uma equipe bacana para trabalhar seria o neuropsicólogo com o neuropediatra, o neurologista, um fonoaudiólogo, ou até mesmo a equipe pedagógica que acompanha essa criança, né? Então, é sempre importante trabalhar em conjunto com os outros profissionais, porque eles vão ter uma base muito bacana que às vezes que a gente não teve, porque o paciente chega para nós, a gente não conhece o caso clínico dele. Então, pedir a relatórios de outra equipe é muito importante, até para que nós tenhamos um olhar mais aprofundado do caso. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação, Luzia, por você ter topado ajudar a gente. Muito obrigado, eu que verdade. Agradeço, vocês precisando, estou aqui à disposição e eu quero fazer um pedido para vocês. Sigam lá no Instagram, tá? Neuropsicóloga Luzia Raimundo. Também tem um canal no YouTube onde eu sempre tento disponibilizar alguns materiais lá, entrevistas que eu participo, tá bom? E os projetos sociais que eu faço parte, Psicologia Todos, Projeto Asa. Mas tem tudo lá no meu Instagram, bem fácil encontrar, tá? É Neuropsicóloga Luzia Raimundo. E meu canal no YouTube também. Eu passo o perfil. Eu passo o perfil para eles. Perfeito. Acompanhem lá. Muito obrigada. Tá? Tchau. Tchau. Até. Pra vocês também.